Bom, sejam muito bem-vindos aqui à minha aula de técnicas tipográficas para uma formatação persuasiva. Júlio, o que é isso? A gente vai ver logo à frente. Primeiro, é um prazer estar aqui nesse projeto da Luciana. Luciana, que também é professora lá do nosso curso de tipografia jurídica. Então, eu preparei uma aula bastante especial, bastante cuidadosa aqui para o curso dela. E vocês vão ver que tipografia e português tem tudo a ver, tá? A gente vai estabelecer essa relação aí íntima entre as duas coisas ao longo dessa aula aí. Antes de qualquer coisa, devo me apresentar para quem não conhece. Para quem não me conhece, me chamo Júlio Xavier, sou bacharel em Direito, como acredito que a maior parte de vocês. Tenho uma pós-graduação em Direito Público também e sou servidor da Justiça Federal há 10 anos. Tá? Foi nessa jornada, nesse meu trabalho de servidor, que eu comecei a criar um interesse por essa questão da aparência dos documentos, por perceber como isso impactava realmente na prática, na experiência do leitor, na experiência ali do usuário. Com isso eu criei o Instagram, Tipografia Jurídica, hoje já com mais de 20 mil seguidores, em que basicamente eu falo de formatação e layout de documentos jurídicos, que é no que eu estou me especializando aí nos últimos anos. Tá? Eu criei um e-book, os 7 erros tipográficos que comprometem a sua petição, já tem cerca de 10 mil downloads aí, fora a circulação via grupo de WhatsApp, né, que tem muito, e eu fico muito feliz, né, que chegue a um maior número de pessoas. E hoje sou professor também, né, com mais de 900 alunos lá no curso de tipografia jurídica, além da masterclass, enfim, de outras aulas que a gente tem também, mas no curso de tipografia jurídica hoje já são mais de 900 alunos. Também presto consultoria aí para escritórios interessados em criar uma identidade tipográfica, criar um modelo, modelos, né, padrões de escritório, enfim, o pessoal está hoje muito mais atento e preocupado a essa sensível questão muito importante. Bom, vocês estão aqui aprendendo português, polindo aí o português, né? Estudando regra de crase, regra disso, aquilo, melhorando a coesão, a coerência, estruturando, organizando os pensamentos de uma maneira melhor na petição, argumentando melhor. E eu espero que vocês cheguem à excelência, né? Nesse aspecto. Mas aí a gente enfrenta um problema. Acredito que muitos de vocês já passaram, passam, vão passar, se não passaram ainda, que você prepara aquela petição cuidadosa, né, com todo o seu carinho, todo o seu esforço no português, você protocola ela, e na decisão que vem, no despacho que vem, na sentença que vem, você tem aquela sensação de que a petição não foi adequadamente lida. Tá? Isso, infelizmente, é muito comum, é um problema bastante comum. E é muito frustrante, né? Afinal, vocês estão se dedicando, e não só no português, mas no direito material, enfim, em tantas outras áreas, botando ali a melhor jurisprudência possível, você fala, bom, se eu tivesse feito um trabalho muito ruim, daria no mesmo, né? Em alguns casos, é claro, né? Não estou falando com isso que vocês não devam se preocupar, muito pelo contrário, a gente vai tentar entender aqui a origem desse problema para a gente tentar também resolvê-lo, claro, né? Um problema sem solução não nos ajuda em nada. Então, por que que isso acontece? Porque a atenção, ela é pré-requisito da persuasão. Como assim? É, Você não tem como convencer alguém, no caso o magistrado, o assessor, se você não tem a atenção dele. Você não tem a atenção dele. Então, o primeiro passo para você conseguir essa atenção, tá? É você captar ela de alguma maneira. E muitas vezes não dá tempo daquele juiz, daquele assessor, entrar na sua leitura, entrar no fluxo da sua leitura e perceber que sua escrita é boa, perceber que os seus parágrafos estão com uma boa dinâmica, com um bom ritmo, e enfim, acaba passando ali naquele bolo, né? Naquele bolo lá das decisões padrões. Então a gente precisa tentar captar isso de uma outra maneira. E um dos métodos mais efetivos de se conseguir isso, tá? Mais efetivos, é com uma boa apresentação do documento. Eu boto aqui essa foto da porta fechada, que é exatamente isso, né? Aqueles vendedores que vão lá bater de porta em porta. Se eles batem na porta e ninguém atende, a chance de vender é zero. Né? A chance de vender é zero. Você não tem nem como expor o seu produto. Né? E é isso que a gente está querendo aqui. Mostrar o seu produto. A gente precisa engajar esse leitor na leitura. A gente precisa que ele inicie a leitura, que ele comece a leitura, para ele poder aí sim verificar, ver que vocês estão escrevendo bem, trazendo bons argumentos, argumentos persuasivos e escrevendo uma boa petição. Então, é impossível convencer alguém
que não esteja prestando atenção no que você diz, tá? Se você agora está olhando para o seu celular, ou enfim, está desatento, pensando no que você vai fazer amanhã, eu não tenho nenhuma chance de convencê-lo de qualquer coisa, ou até mesmo de ensiná-lo qualquer coisa, porque sua atenção não está em mim, está em outro. Então a gente precisa trabalhar muito com a atenção. E aqui, nessa aula, é esse o foco, tá? A gente está falando de técnicas tipográficas, uma formatação persuasiva. O que seria uma formatação persuasiva? Uma formatação que retém a atenção e mantém a atenção. É basicamente isso que a gente quer. O resto vocês vão fazer aí com o português e com o direito. Bom, antes de qualquer coisa, né? Não de qualquer coisa, porque a gente já falou alguma coisa, mas antes de continuar com a nossa aula, a gente precisa estabelecer o que é tipografia, né? Existe muita dúvida, né? Muita gente confunde tipografia com estudo de fontes, ou acha que tipografia é só lá algumas métricas de recuo, margem, espaçamento, etc. Né? Mas tipografia é muito mais que isso. Primeiro a gente precisa entender o conceito mais abrangente de tipografia. Né? Tipografia, então, para a maioria dos autores, é a aparência da linguagem. É a aparência da linguagem. Como assim, Júlio? Quando eu estou aqui falando com vocês, né, a minha voz, a minha fala não tem uma aparência. Vocês estão ouvindo, né, mas ela não tem uma aparência visual. Vocês não conseguem ver palavras saindo da minha boca. A não ser que esse vídeo tivesse uma legenda aqui, né? Mas não tem uma aparência. Toda vez que você transforma palavras em texto, ele ganha uma aparência. E essa aparência pode ser completamente variada, a depender de como você coloca esse texto, da escolha da fonte, do tamanho do texto. Então, os designers trabalham muito com isso, né? E a gente também pode trabalhar com isso. Então, tipografia basicamente é a aparência da linguagem. E por que isso é importante, tá? Que eu acho legal a gente falar. Porque, basicamente, pensa no seguinte, né? A mensagem que vocês vão veicular ali na petição é a mesma, né? E aí você tem a petição, por exemplo, bem formatada e mal formatada. Bom, isso vai fazer diferença? E aí eu estabeleço o seguinte paralelo. Pega dois advogados, um que seja muito desenvolto, que fale muito bem, que tenha um bom gestual, que se vista bem, que seja seguro, confiante, enfim, tem vários atributos. E o outro advogado que, em contraposição, seja inseguro, tenha uma voz mais fraca, gagueje mais um pouco, tenha um gestual ruim, olhe para baixo, seja tímido, enfim. Não tenha nenhuma dessas qualidades que a gente está falando do outro advogado. Sejam pessoas completamente diferentes. E você passa para os dois um texto ensaiado para eles despacharem com o juiz, por exemplo. Eles vão falar o mesmo texto, do início ao fim. O mesmo texto. Excelência, vim aqui despachar por causa disso, o autor, parará. Vocês acham que a chance dos dois é igual? Sinceramente, que a chance dos dois advogados é igual? Eu acho que a resposta aí da maioria de vocês vai ser não. Né? Existem advogados que são muito mais capazes de conseguir esse convencimento, e esse convencimento ele não passa só pela mensagem, ele passa por toda a postura. Por quão confiante ele está na mensagem que ele está passando, pelo tom de voz, pela dinâmica, como ele coloca essa dinâmica na fala, né, pelo tom de voz, por tudo isso. Assim como um bom professor, né, um professor que fala de uma forma sempre no mesmo tom, ali é muito cansativo, muito chato, difícil de prestar atenção. Então, a credibilidade que o professor te passa, né, a confiança, às vezes ele está falando tudo certinho, mas você não está tão confiante assim, né? Isso a gente vê muito também nos vendedores. Então, basicamente essa mensagem que eu queria passar. E, além disso, a tipografia ela tem duas principais funções, tá, que a gente precisa entender. A primeira ela é sempre em benefício do leitor. E o que isso quer dizer? Em benefício do leitor, a gente quer entregar um texto que seja agradável de ler, que seja uma experiência agradável de ler. Então, antes de tudo, eu não quero criar uma petição que eu acho bonita. E falo assim, nossa, que obra de arte, vou colocar no meu quadro, que adoro essa fonte aqui é linda. Né? E aí você escolhe uma fonte lá meio exuberante, e aí pinta de rosa a petição. Não é isso, né? Não é isso. Você não está imprimindo o texto para você está imprimindo um texto para uma outra pessoa. Então você tem que pensar nessa outra pessoa. Tá? Não estou falando de empatia, não tem nada disso, não. Estou falando de estratégia mesmo, de técnica. Estou falando de a gente quer convencer. A gente não quer entrar ali, ai meu Deus, nesse campo. Não. A gente quer entender para convencer. Né? E a segunda função, também importante, é mostrar a nossa identidade. Mostrar a nossa identidade. Então, no mesmo exemplo da voz, a gente vai usar essas habilidades
para convencer, mas elas também fazem parte da nossa personalidade. Eu não tenho como mudar a minha voz, eu não tenho como usar uma outra voz, ou forçar uma voz diferente, ou falar, ah não, até agora fala grosso, fala fino, é melhor falar grosso. A gente não tem, a gente tem uma identidade. E a gente passa isso também no nosso texto. E é importante imprimir a nossa personalidade no texto. Na escolha de fonte, na escolha de layout, né, se é uma fonte mais delicada, se é uma fonte mais bruta, se é uma fonte mais tradicional, menos tradicional. Então, isso também é tipografia. Tá? Então, eu trouxe aqui uns exemplos na tela, que eu vou abrir aqui agora. Vou sair um pouquinho então aqui e vou ficar só falando. Tá? Porque se eu aparecer, eu vou ficar tapando a segunda ali. Então, vamos lá. Trouxe aqui duas petições. E aí eu queria fazer algumas perguntas para vocês, assim, para a gente fazer uma reflexão, tá? Vamos supor que vocês não estejam conseguindo ler a petição, tá? Esquece o texto, por favor, né? Até porque, enfim, é uma primeira página ali, esquece o texto. Eu só queria que vocês pensassem assim, qual petição parece que está escrita de forma melhor? Qual petição aparenta estar com um melhor português, por exemplo, com a melhor redação? Qual petição parece ser de um escritório mais profissional? Qual petição parece ser de um advogado mais capacitado? Enfim, a gente pode continuar fazendo essas perguntas para basicamente todas as coisas, tá? Todas as coisas positivas ou negativas. Eu vou passar aqui, tá? Para outros pedaços da petição, tá? Qual petição demonstra mais qualidade? Qual petição parece de uma pessoa mais organizada, cuidadosa, e que por ser cuidadosa com a petição, ela também deve ser cuidadosa com outras coisas. Tá? Então, se você respondeu a petição do lado esquerdo, bom, nós temos um problema, nós temos um problema. A gente vai ter que voltar algumas casas. Mas como eu espero que vocês tenham respondido, que é a petição 2, que pertence a esse advogado imaginário de vocês, mais organizado, mais profissional, mais técnico, mais cuidadoso, enfim, mais habilitado. A gente poderia falar um monte de atributos. E por que, que a gente pensa assim? Por que, que a gente acaba pensando assim? Porque a nossa mente, ela tende a estender qualidades. Estender qualidades. A gente não tem acesso a todas as informações sobre uma pessoa. Quando eu estou lendo uma petição, eu não tenho informações sobre o advogado, por exemplo, sobre o escritório, se ele tem um conversível, se a sala dele é porta de vidro, se ele está trabalhando de casa, eu não tenho nenhuma informação disso. Então, tudo que eu sei sobre o advogado é aquela petição. Tudo que eu sei sobre ele é aquilo ali. Claro que a petição envolve o português, envolve o direito. Né? Mas a primeira coisa que eu tenho contato, antes de ter contato com o português e antes de ter contato com o direito, é com a aparência daquela petição. É assim quando você, pensando aí no encontro, né? Você vai ter encontro com um menino ou uma menina, né? Com um jovem, você vai sair para algum lugar, vocês vão ter sempre uma primeira impressão. Antes daquela pessoa sequer ter a oportunidade de falar, de abrir a boca, você já criou alguns pré-julgamentos naturais, tá? Pelo amor de Deus, não confundam isso com preconceito, né? Enfim, são julgamentos naturais, que a gente tem, percepções naturais. E a gente tende a estender isso. A psicologia registra isso, né? Na ciência cognitiva, existem vários estudos demonstrando isso, como as primeiras impressões impactam aí na nossa percepção. Então é basicamente isso. Então, quando a gente apresenta essa petição do lado direito, por exemplo, a gente tem basicamente mais chances de criar um olhar cuidadoso, cauteloso do nosso leitor, do nosso usuário. E não é diferente, vocês também se pegarem, por exemplo, um livro muito mal formatado, com letras muito pequenas, muito miúdas, assim, vai ser mais difícil a leitura, vai ser mais difícil se engajar na leitura, se manter na leitura, e os juízes não são diferentes, tá? Não são diferentes. Tanto não são diferentes que a pesquisa que a gente tem hoje, né, que fala que foi feita com 150 juízes federais, aproximadamente, 2/3, né, aqui logo após a redação objetiva, que praticamente 100% aqui disseram ser um requisito importante da petição, então vocês estão no curso certo aí de português para aprender a escrever de forma objetiva.
2/3 falaram que uma boa formatação da peça impacta, né, uma petição agradável para leitura e análise. Tá? E além disso, teve aqui um percentual que falou de redução do número de páginas, combinação de elementos textuais e visuais e uso de destaques no texto. Então, tudo isso aqui, além da redação objetiva, a gente trata na tipografia. Né? Então, basicamente, a relação aqui, a petição, ela é basicamente redação, português, tipografia e direito. Né? É esse tripé. Direito, vocês espero que já tenham lá estudado, estão sempre estudando, se capacitando. Redação e português, vocês estão aqui fazendo esse curso. E tipografia, a gente está aprendendo aqui agora para a gente fazer esse tripé aí para uma petição perfeita. Então, e eu falo que 2/3 consideraram aqui uma petição, a boa formatação importante, porque eles não viram, nunca viram uma petição realmente bem formatada, tá? Então, no imaginário deles, a petição bem formatada é uma petição ali, sei lá, normal, a BNT. Se eles vissem realmente como é uma petição bem formatada, como essas aqui, provavelmente seria 100%. Provavelmente seria 100%. Tá? Eu tô falando isso sem falsa modéstia, porque às vezes a gente não consegue nem imaginar que dá para fazer um documento tão bom, tão organizado, tão certo. A gente vai estudar aqui alguns princípios para criar documentos aí como esse que eu mostrei para vocês. Então aqui essa frase aqui tirada de um livro, o livro Armas da Persuasão, do Robert Cialdini, fala um pouco sobre isso, né? Que eu falei antes ali já. Que para viver num ambiente complexo e dinâmico dos dias de hoje, precisamos de atalhos. Não se pode reconhecer e analisar todos os aspectos em cada pessoa, acontecimento, situação com que deparamos, mesmo num único dia. Não dispomos de tempo, energia ou capacidade para tal. Em vez disso, temos muitas vezes que usar nossos estereótipos, nossas regras gerais, para classificar as coisas de acordo com umas poucas características chave, umas poucas características-chave, e depois passar a reagir sem pensar, de forma não deliberada, quando uma ou outra dessas características desencadeadoras estiver presente. Então, o que ele está falando aqui, basicamente, é de uma espécie de um atalho, né? Assim, você tem pensa no servidor que está lá, está lá, lendo 50 petições, né? Aquilo ali fica uma coisa muito mecânica, muito rápida, né? Então, o julgamento, não o julgamento jurídico, mas o julgamento mental sobre uma situação, ele passa por pequenas regras gerais, pequenas características-chave. Então, se de cara ele bate o olho numa petição e ela venha bem apresentada, é possível que isso desencadeie uma série de outras sensações e emoções positivas dentro desse estereótipo, por exemplo, do que é um bom advogado e do que é um mau advogado. Então, essa é a primeira impressão, assim como a gente tem primeiras impressões sobre basicamente tudo na vida. Então, eu acho muito interessante isso. Tem um outro livro também chamado Rápido Devagar, do Daniel Kahneman, que é incrível sobre vieses cognitivos. Eu trabalho muito com isso, né? Li bastante isso, e é uma área que me interessa muito, porque está totalmente correlacionada com a tipografia, com a boa tipografia e com a persuasão, né? Com a persuasão, com o conhecimento de que a nossa decisão, e portanto a decisão também do seu leitor, ela não é 100% consciente o tempo todo. Né? Não é 100% consciente. A hora que alguém dá. O direito é muito subjetivo, né? A gente, às vezes, eu falo muito isso, o direito é muito subjetivo. Tudo é uma linha tênue, né? Existem várias linhas tênues. Então, às vezes, para conseguir uma decisão liminar, por exemplo, né? Entre o sim e o não, entre o deferimento e o indeferimento, vocês sabem muitas vezes que é possível os dois. Né? Basta o juiz querer, né? Deferir ou indeferir. Porque eu já ouvi essa frase, tá? Não saiu de mim, não sou eu que estou falando. Já ouvi essa frase que muitos juízes decidem antes e fundamentam depois. Né? Então, se ele se convence, depois ele vai conseguir organizar os argumentos jurídicos para subsidiar aquela questão. Então, como é importante a gente causar essa impressão de credibilidade, essa impressão de profissionalismo, tá? Essa impressão que vai habitar ali o inconsciente, o imaginário do nosso leitor, do nosso. Ninguém vai pensar assim, nossa, esse advogado deve ter se formado numa muito bom, esse texto organizado aqui certamente quer dizer que o advogado. Não, ninguém pensa isso. É automático, tá? Não é deliberado, é um pensamento rápido, rápido. Tá? Então, o que a gente vai estudar? Eu vou dividir essa aula em 2 etapas para ela ficar com uma experiência melhor. Uma experiência melhor. Tá? A primeira etapa aqui, essa etapa ligeiramente teórica, né?
em que eu vou falar só do primeiro passo desses 7 passos aqui. E na segunda parte eu vou falar, então, dos passos para uma petição persuasiva. Aqui nesse primeiro momento, tá, o importante foi a gente entender o que é uma boa formatação, como eu mostrei lá, né? A gente verificou que existe uma diferença muito grande entre uma petição e outra, né? Então, beleza, a gente já entendeu que não se trata só de mexer ali, sei lá, um parâmetrozinho ou outro, ou trocar a fonte do documento. A gente entendeu que tem mais ali, tem mais coisa ali, né? Mesmo que vocês não consigam nomear ainda quais são essas coisas que tornaram o documento da direita mais agradável que o documento da esquerda, né? Tem algumas coisas ali que eu sei que alguns de vocês já sabem, outros não, enfim. Mas existe um conjunto de elementos, e é esse conjunto de elementos, de técnicas tipográficas que vão colaborar para uma formatação persuasiva que a gente vai estudar nessa segunda parte da aula. Então aqui eu queria dar essa visão geral e eu vou fechar essa aula com o primeiro passo. Vou apresentar os 7 passos e vou falar do primeiro passo, os demais eu vou deixar para a próxima aula. Então, quais são os 7 passos que eu elaborei aqui para a aula da Luciana, pensando estrategicamente aqui no curso dela em como melhorar, como aproveitar da melhor forma o tempo que a gente tem aqui, né? Porque meu curso tem 30 horas, então não teria como condensar ali 1 hora e falar de todas as coisas. Então, foi aqui um pensamento bem estratégico. Eu conversei com ela participou da criação da aula, né? E eu apresentei esse modelo aqui. Então, o primeiro passo é escolher uma boa fonte. Escolher uma boa fonte, que passa muito por não escolher uma fonte ruim, tá? Acredite, não é a mesma coisa, né? Mas eu acredito muito que a gente deve primeiro evitar as fontes ruins e depois a gente se preocupa com escolher a melhor fonte. O segundo passo é cultivar espaços em branco. Se vocês verificarem aí no material, né, da apresentação, vocês vão ver que as petições que eu apresento ali como mais agradáveis, elas têm bastante espaço em branco na folha. A folha em branco, ela aparece de alguma forma na petição mais do que na outra. Espaçamentos adequados, né? Os espaçamentos eles cumprem várias funções tipográficas, várias funções no texto, então a gente vai falar um pouquinho de espaçamento no passo 3. No passo 4, cuidado com os ruídos, tá? O excesso de ruído, passando aí pelos destaques, né, pela marca d'água, etc., pode ser um problema, né? Esses ruídos, eles muitas vezes são mera poluição visual, assim como um ruído mesmo no som, né? Que incomoda ali no disco, né? Que incomoda você ouvir a música, né? Que atrapalha a mensagem, né? O ruído nada mais é do que isso, alguma coisa que atrapalha a mensagem. No texto ele faz a mesma coisa, né? Ele causa o mesmo problema. No passo 5 a gente vai falar de hierarquia textual, então use e abuse da hierarquia. Hierarquia para a gente conseguir separar elementos em categorias diferentes. Vamos falar disso. Sexto passo, faça resumos, né? Utilize resumos. Vamos falar no passo 6. E no passo 7, crie elementos gráficos, crie e use elementos gráficos e dê suporte ao texto, tá? Muita gente agora não, né? Muita gente chama Visoló, e eu uso o termo elementos gráficos de suporte ao texto, porque o termo Visoló acabou se perdendo um pouco aí, tem pessoas fazendo trabalhos muito bem feitos, outras, alguns trabalhos que eu considero não tão bem feitos, e estão confundindo muito o uso de elementos gráficos com o uso de desenhos, de ícones, de coisas, né, lá, um martelinho na jurisprudência, ícone em tudo quanto é lugar e tal. E eu não considero isso. Então, assim, quando eu falo elemento gráfico de suporte ao texto, eu acho uma coisa mais clara, porque diz ali que ele tem uma função. Uma função. Então, fontes. Vamos lá, fontes, que é um dos maiores motes aí da tipografia, né? A gente fala tanto de fonte. Então, vamos começar assim. O que a gente tem que evitar? O que a gente não pode usar? Tá? O que a gente não deve usar em petição? Eu vou dar alguns exemplos aqui das principais que são ruins e vocês vão conseguir entender e estender para outro. Monoespaçadas. Monoespaçadas são essas fontes que cada letrinha ocupa o mesmo espaço no texto. Tá? O principal exemplo que a gente tem aí no Word é a Courier New, muito utilizada inclusive aí por advogados, inclusive também por tribunais, por repartições, polícia, etc. O maior problema dela, tá? Eu tenho outras coisas que eu também não gosto, mas o maior problema dela é que ela ocupa muito espaço, tá? Ela ocupa muito espaço. Ela chega a ocupar 30 a 40% a mais de papel, sem
oferecer qualquer vantagem concreta nisso. Então, você pega uma petição lá de 10 páginas com a Correia Renew, você substitui por uma fonte proporcional, ela cai de 10 para 7, para 6. Assim, não precisa de outro argumento para você não usar a Correia Renew, tá? Não precisa. Ou fontes monoespaçadas em geral. Não utilize, tá? As condensadas, que elas são as espremidinhas, então elas geralmente têm o nome de narrow, que é estreito, né, em inglês, ou condensed, que é condensadas, ou condensadas mesmo em português, né? E elas são assim estreitinhas, né? Então você vê, por exemplo, que o N, né, do narrow ali, ele é mais assim, né? Ele sobe mais para descer. Então, um exemplo aqui é Arial Narrow, mas tem várias outras aí no Word, então fuja dessas fontes também. Essa eu botei porque é uma das mais comuns entre advogados. E qual o problema delas? O problema delas é que elas sacrificam legibilidade em prol de espaço, né? Então a gente quer economizar espaço, como a gente falou lá com relação ao momento passado, mas também a gente não quer prejudicar a leitura. Então, condensadas, não. Fontes que não transmitem a formalidade adequada para um documento jurídico, um documento formal, né? Então, eu botei aqui exemplo Comic Sans. Outro dia, alguém me perguntou de uma fonte que eu não vou lembrar do nome agora, mas também, e assim, a não formalidade ela é meio óbvia. Ela é meio óbvia, né? Você olha assim e dá para ver que é uma fonte que não é adequada, tá? A gente chama também de fonte cartunesca, né? Uma fonte assim que ela foi meio desenhada, né? Ela parece um desenho, né? Tanto que essa aqui, inclusive, foi lá para os 95, por um cartunzinho de um cachorrinho lá que fazia na ajuda do Windows, talvez não seja da época de vocês. A gente também deve evitar fontes muito leves, né? Que geralmente são as thin light, né? Como a Calibri Light, por exemplo. Por quê? Porque elas são bonitas, elas são legais, eu acho até que o uso delas é ok. Mas, em alguns monitores, especialmente monitores de menor resolução, elas podem ficar falhadinhas e prejudicar muito. Então, essa repartição lá, seu cartório lá, tem aqueles monitores mais velhinhos, e você está no teu laptop lá, Full HD, 4K, você está vendo a fonte linda, mas o seu leitor não. Então, toma cuidado com isso. E na impressão também tende a ficar uma impressão mais falhada, mais fraquinha. A gente também não quer fonte muito pesada, né? Porque dá um aspecto pesado para o texto. As fontes também se unem muito, né? Porque quanto mais pesada ela é, mais tamanho a gente precisaria. Então a gente não pode usar uma fonte black em tamanho 11, porque ela vai ficar quase sem espaço em branco ao redor dela ali e vai atrapalhar a leitura. Então você não pode usar fontes que beirem ali o negrito, né? A gente tem as fontes também em tamanho medium, né? Que é tipo depois da regular, né? Da normal, ou black, etc. Então, se a fonte é muito pesada, você sentir que você botou no texto e ela está muito manchada, evite também. Até porque na hora que você for destacar, você não vai ter contraste, né? E o negrito vai ficar muito, muito pesado e vai ser desagradável. E a última aqui, eu acho que eu nem precisaria, mas eu coloquei, que são as escriturais ou caligráficas, né? Um exemplo aqui é a Brush Script, que é essa aqui que eu coloquei. Você pode usar aqui para, sei lá, para uma coisinha ali, um detalhe, mas nunca para o texto, né? Porque elas são muito pouco legíveis, tá? Então, não devemos utilizar. E como vamos escolher uma fonte, então? Já passando ali quando a gente passou do que não usar, já foi 80%, não, 90%, tá? Sem brincadeira, foi 90%. Então, a gente já conseguiu 90% ali. E como escolher? Bom, basicamente a gente pode dividir as fontes em duas categorias, assim, tá? Grosso modo, não tem como a gente aprofundar aqui mais que isso, né? Grosso modo são as fontes com e sem serifa. Com e sem serifa, tá? As serifas são ah, essas terminações, tá? Nas letras, como vocês podem verificar aqui nesse tá vendo? Tem uma terminação aqui, tem uma terminação nas pontas aqui, a gente pode ver no F também, esse pinguinho, no G, né? Então a gente tem várias pequenas terminações aqui que elas se assemelham um pouquinho mais, e não à toa elas são mais antigas, né? Elas são mais antigas, as fontes sem serifa vieram depois, elas se assemelham um pouquinho mais à nossa escrita manual, porque a nossa escrita manual deixa esses pequenos rastros, né? A nossa escrita manual ela não é certinha como essa fonte de baixo aqui, sem serifa. Ela é um pouco mais assim, né? Tem um traço um pouco mais irregular, né? Então também o traço ele não é totalmente regular, ele fica mais fino, fica mais grosso, ele tem um pouquinho mais de dinâmica, tá? Então, as fontes com serifa, elas comunicam mais tradição, confiança, sofisticação. Vocês podem ver que todas as marcas sofisticadas ou
basicamente as principais marcas sofisticadas usam, de moda, de relógio, Rolex, a capa de revista Vogue, tudo é fonte com serifa, né? Principalmente, né? É, um pouco de delicadeza também, né? Um pouco de delicadeza. Eu considero também algumas fontes com serifa. Humanidade por quê? Porque ela, exatamente por se aproximar um pouquinho mais da escrita manual, um pouquinho mais, né? Você vê que essa aqui de baixo, ela parece mais impessoal, né? Ela não parece tão. Tanto é que ela é o uso principal em computadores, né? Em sistemas operacionais, é uma coisa mais neutra, mais impessoal. Então, humanidade e erudição. Erudição também por quê? Porque nos lembra, a gente tem uma associação forte com os livros. Né? Os livros todos, ou sim, basicamente 99% dos livros, são feitos com fontes com serifa. Então, tem essa imagem da literatura, da erudição, né? Então, eu hoje considero, antes que vocês já me perguntem, que as duas são adequadas, ambas são adequadas para processos físicos, virtuais, tá? Não tem assim, os monitores evoluíram muito, então não chega assim a ser uma coisa gritante, né? Ah, não, precisamos usar fontes sem serifa, etc. Não, então eu acho que é mais uma escolha pessoal de identidade. Já as fontes sem serifa, tá? Eu nem coloquei aqui, mas vão comunicar valores mais ou menos alguns valores opostos. Mas eu vou falar aqui, depois no slide que eu vou deixar para vocês, eu vou atualizar e vou deixar escrito para vocês registrarem. Mas são valores como a modernidade, tá? Elas são fontes que foram criadas mais recentemente, a gente está associando aí ao período industrial, a revolução industrial, né, foram muito mais utilizadas aí principalmente a partir do século XX, são utilizadas nos computadores, em quase todos os aparelhos, smartphones, etc. Então elas são fontes mais modernas, mais casuais, né, um pouco mais casuais, um pouco mais impessoais também, né, já que elas não têm essa característica, como eu falei aqui, né, de alguma similaridade humana, né, digamos assim, elas são muito mais certinhas, assim, né, e por serem assim, elas também passam um aspecto clean, né, tem muita gente que gosta dessas fontes, eu acho que principalmente a geração mais nova, porque elas são muito clean, né, então elas não têm essas pequenas, essas terminações, que para algumas pessoas poderia ser uma poluição, elas são minimalistas, por exemplo, a Mariana Gonçalves, né? Ela usa muito fonte sem serifa, acho que quase todos os posts dela, né? E é a cara dela, a pessoa que usa aquele cenário claro, com acessórios da Apple e tudo muito limpinho e tal. Então você tem uma conexão, é meio minimalista, sabe? Comunica muito bem isso. Já aquela coisa um pouco mais tradicional, um pouco mais, né, o layout do STF, por exemplo, eles usam a Palatino, que é uma fonte com serifa. Então vocês podem observar, até mesmo em logotipos de empresa, né, logomarcas de empresa, Facebook, Google, Airbnb, tudo isso usa fonte sem serifa. Todos esses usam fonte sem serifa para comunicar exatamente esses valores. Enquanto você vai ver lá no Rolex, Gucci, então todos você vai ver fontes com serifa. Então, sofisticação, tradição, né, esse valor agregado. Então, assim, não tem muito melhor ou pior. É muito uma questão de gosto. E eu acho que muita gente, só de olhar para esse slide aqui, já consegue dizer qual que prefere. Tá? Não vai assim no que eu tô falando, isso aqui, que legal, eu quero transmitir confiança. Não que a fonte não vai transmitir isso por si só. Né? São algumas associações que a gente faz, mas é óbvio que você consegue comunicar valores de uma ou de outra, enfim, utilizando outra fonte. É mais assim, algo para se pautar. O importante é qual fonte representa bem vocês, qual fonte que tem ali a identidade de vocês. Se são mais casuais, são mais modernos. Pensa também, né, no teu leitor. Né? Lembrando que a gente pode usar fontes diferentes para, por exemplo, para contratos e petições. Aqui a gente está falando direcionado ao juízo. Então, é como vocês querem aparecer. É a roupa do seu texto. É a roupa que o seu texto vai vestir. É a fonte, tá? É a roupa ali principal. Depois a gente vai montar o look todo da petição nos próximos 6 passos que a gente vai ver na aula seguinte. E eu vejo vocês lá, então. Até logo.